Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. I'm gonna roll with you till the day I die. A minha convidada de hoje, ela começou no TikTok e lá ela alcançou 1 milhão de seguidores, foi muito conhecida. Ela migrou também pro Instagram, reagindo a uns vídeos. Hoje em dia ela fala sobre cultura coreana. Seja muito bem-vinda, Mila! Oi! Obrigada por estar me recebendo. Fiquei super feliz com o convite. Eu que fiquei feliz, seu segundo podcast. Sim, é o segundo. O primeiro faz tempo? Olha, eu acho que faz uns, pelo menos uns 4 meses já, eu acho. Assim. Então a gente vai atualizar tudo por com aqui. certeza, com certeza. Eu vi que você migrou, assim, de nicho recentemente. Migrei, Então, isso. no primeiro podcast que você… Sua primeira entrevista, você não falava sobre cultura coreana? Não, eu tava nos reacts mesmo. Assim, a parte de cultura coreana é bem mais recente, né? Cultura coreana e lifestyle. É um pouco mais… E lifestyle, é verdade. É. Eu vi, inclusive, uns vídeos, você contando… Você liga a câmera e conta… um date bizarro que você já passou. Inclusive, eu Exatamente. adorei esses vídeos, porque eu dei muita risada. Eu dei muita risada. Esses daí gera uma conexão, né? Gera, com certeza, com o público, né? Uma proximidade. E isso é uma coisa que eu percebi, e também a minha assessora falou, tal. Meu, você tá fazendo react, as pessoas acabam não te conhecendo, né? Porque você tá ali, você vê um vídeo, aí você reage a esse vídeo, e no máximo a pessoa vai ver o quê? Que você achou engraçado, que você tem um humor quebrado, que não tem, mais ou menos o tipo de humor que você tem. Mas saber sobre você, as pessoas não vão saber. Tanto que uma coisa que estava acontecendo comigo, com uma certa frequência, é as pessoas me reconhecerem na rua, pedirem uma foto comigo, mas não sabiam o meu nome. Porque, explicando esse conteúdo, que não é todo mundo que sabe Sim. como funciona, é basicamente, sei lá, uma pessoa caindo da escada ou levando um tombo. Tipo aquelas… Videocacetada, vídeo cacetada, antigas, esses vídeos é. do Faustão, assim, uns vídeos bizarros. Aí você aparece lá reagindo, tipo, kkkk, dando Exato. risada. E aí, as pessoas também te conheceram com essas reações, porque… Vídeo engraçado viraliza, é uma coisa que todo mundo Exato. encaminha pra todo mundo. Tipo, ai, nossa, rachei com isso, olha Exatamente. isso. Ou, olha que bizarro essa menina servindo um sorvete. O sorvete deu… Daí você lá no fundo, meu Deus, reagindo, né? Exato. Então, o pessoal é um conteúdo que viraliza e engaja. Engaja. Só que as pessoas não sabem quem é você. Porque Não. o foco do vídeo é o acontecimento engraçado ali, né? Exatamente. E aí, o problema com essa não identificação do público é que você não fideliza muito. Não tem como você saber quantas pessoas estão ali realmente por mim, no caso, né? Ou quantas estão ali pelos vídeos que eu reajo. Simplesmente para ver os vídeos que eu reajo. E eu já tô percebendo que tem uma boa quantidade que veio muito pelos vídeos mesmo. Porque, por exemplo, desde que eu mudei, assim… O meu início sempre foi humor, digamos, de alguma maneira. Porque tudo que eu trago é com humor. Mas agora eu não tô fazendo mais os reacts com tanta frequência. Eu posto, tipo, uma vez por semana. Entendeu? E aí, assim, desde que eu comecei a fazer essa transição… Acho que eu já perdi uns 7 mil seguidores, mais ou menos, assim. E isso foi, tipo, em… mais ou menos um mês. Mas é algo que acontece. Quando você muda de nicho, muda É de normal. conteúdo, as pessoas falam, nossa, eu segui ela por A. Agora ela tá fazendo B, vou parar de seguir. Eu tava seguindo pra ver o A. Exato. Então, mas se você olhar a longo prazo e de uma forma ampla, é uma coisa que vale a pena pra você. Com Porque certeza. agora você tá falando mais da sua própria vida, contando suas histórias, falando de algo que você gosta, que é a cultura coreana. Sim. Sempre gostou? Sempre gostei. Na verdade, eu me aproximei da cultura coreana em 2009, pra você ter uma ideia. Faz um tempo já, eu tinha 14 2009? anos. Aham. Nossa, E hoje muito eu tenho tempo. 30. Muito tempo. Então, E o que você mais gosta, assim, da cultura coreana e por quê? olha, eu diria que eu gosto muito da parte da arte. Eu digo assim, amplamente. Tanto desde o momento que quando eu estudei nos Estados Unidos, 2 anos, eu fiz uma matéria de artes asiáticas. Então, eu gostava muito, assim, de ver, tipo, as pinturas antigas, a parte de arquitetura, cerâmica. Eu gosto muito de cerâmica. Então, todas essas coisas, assim, eu tenho muita paixão. E aí, nisso inclui, obviamente, o K-pop, né? Que hoje em dia tá muito conhecido, tá em alta.
E também a parte, assim, dos filmes, né? Tanto que quando Parasite levou o Oscar, eu surtei, né? Porque é um baita de um filme. E quando eu fui assistir num cinema de rua, porque não tinha nem saído ainda nos cinemas Nossa. gerais, assim, tipo Cinemark, essas coisas, sabe? Então, aí depois que levou o Oscar, eles colocaram. Sim, nossa, então você ficou super contente. Você até compartilhou, não compartilhou? Falou em algum vídeo sobre? Sim, com certeza. Eu vibrava. Eu vibrava bastante. E eu vi também que você faz umas cenas no seu Instagram falando: e se fosse num filme coreano, seria de um jeito, mas o brasileiro é de outro jeito. Então você vê muita diferença, principalmente eu vi você falando sobre os homens. Os homens da Coreia e os homens do Brasil. Sim. Uma vez eu fui numa feira geek e eu cheguei a conhecer um influenciador coreano. E ele falou: posso encostar no seu ombro? Tipo, ele pediu a permissão pra, tipo, fazer uma foto de boa, sabe? Então, opa! E eu não tinha muito contato com a cultura coreana, assim. Sim. Aí nossa, é cultural isso. Interessante, né? Bem interessante. Eles são bem, assim, ainda mais, né? Os que são coreanos brasileiros, assim, eles já têm muito da nossa cultura, né? Mas muitos dos que, às vezes, vieram, de fato, da Coreia pra cá, eles ainda carregam bastante essa questão do contato físico. Acaba sendo diferente, até eles se acostumarem, assim, porque lá você cumprimenta, faz uma reverenciazinha, né, e tal. Então, pra você encostar a mão, pra você abraçar, principalmente, esse tipo de coisa, pra eles é totalmente diferente, né? É só quem eles têm bastante intimidade, assim. Exatamente. Tipo, a mulher, a pessoa parceira de vida, assim, que pode encostar. Exatamente. E o restante E eu acho que amigos, né? Mas assim, muito amigos. Mas eu acho que isso também é mais entre, tipo, mulher e homem e homem. Porque, tá. sabe? Porque, não sei, eu sinto que, por exemplo, entre as amigas, assim, que eu vejo, as meninas, elas não são muito diferentes da gente, assim, na questão de intimidade. Vai abraçar, vai brincar, né? Essas coisas todas. E eu acho que os rapazes entre si também. Mas quando tem essa possibilidade romântica, eu acho que fica um pouco diferente, assim. E você tem vários amigos que são coreanos. Sim, inclusive eu conheci não faz tanto tempo. Recentemente, você tá num grupo coreano. Eu tem um amigo meu, o Choi, ele me acompanha desde os vídeos do Omegle. E ele tava sempre tentando falar comigo. E eu não tinha visto. Aí teve um dia que apareceu e eu vi a solicitação dele. E aí a gente começou a conversar. E aí ele falou: não, a gente tem um grupo aqui que é o Corebro, não sei o quê. A gente grava vários vídeos de humor com cultura coreana e tal. Vamos gravar junto? Eu falei: vamos. E aí eu conheci 3 pessoas incríveis, que eu tô mantendo contato até hoje. E a gente vira e mexe e grava. Eu tava falando até com ele hoje. A gente vai marcar quando de novo de gravar? Sim, que bacana. Eu vi, inclusive, vocês foram num restaurante coreano, né? Sim. Inclusive, tava olhando lá no seu Instagram. Eu que não tenho tanta proximidade com a cultura, fui conhecendo ainda mais, né? Porque eu vi ali a comida coreana, vocês gravando e tal. Você curte também a comida coreana? É muito gostoso. Assim, algumas pessoas não se adaptam muito bem, porque geralmente são comidas bem apimentadas, assim, sabe? Mas é muito gostoso. Acho que você gosta de pimenta? Gosto. Então, acho que Comida você mexicana também é bem apimentada, eu curto. Então, exatamente. Então você vai ser fichinha, vai curtir, vai curtir. Vale a pena, né? Vale, muito. E qual que é a sua descendência, Mila? Olha, eu sou uma mistura só. Tem português, tem italiano, tem uma parte indígena mais distante da parte da minha mãe. E que eu saiba, é isso. E é capaz que tenha mais coisa ainda. E aí, pra melhorar essa salada de frutas aí já, né? Eu nasci nos Estados Unidos. Então... Você comentou, eu lembro que você me falou que você nasceu nos Estados Unidos. Nossa, que loucura, né? É doido. Mas meus pais, eles são brasileiros, né? Mas eu tenho a dupla cidadania. Ai, que bacana. Porque, assim, pra quem não sabe, a gente foi num evento, né? Eu e a Mila. E a gente se conheceu antes de ir nesse evento, porque a gente, como ela é influencer, eu também, a gente foi convidada, né? Exatamente. E a gente se conheceu antes de entrar no evento, assim, né? A gente conversou. Inclusive, eu cheguei super acelerada, assim, no lugar. E a Mila super simpática.
Você tava muito tensa mesmo, Eu amiga. tava Você um no pouco celular, tensa, assim. porque eu tava tentando me arrumar e nada deu certo, assim, o negócio. E eu cheguei meio assim, e você é super simpática. E eu falei, nossa, ela é muito simpática, comunicativa, né? Eu falo bastante. Eu gosto de conhecer as pessoas. Aí, como eu lembrei, assim, que você tava... a gente tem a Eli em comum, né? A gente tem a Eliara. Nossa assessora. Exato. E aí, eu falei, eu vou começar a conversar com ela. Não sei se ela veio sozinha, né? E a gente tava num grupo do Whats, né? Tava. A gente tava num grupo do Whats, tipo, tinha 4 pessoas, e você tava, eu tava. Aí você que teve o primeiro contato comigo. Você falou assim, eu sou do grupo. Porque eu mandei no grupo. Cheguei, não foi? E só tinha nós 3, era eu, você e o meu colega. E aí, tipo, só pode ser ela, né? Só pode ser. Aí Senão eu não sei onde ela tá. Exatamente, nossa. Mas foi ótimo o evento, né? Foi Depois eu já maravilhoso. fiquei de boa. Foi muito gostoso. Fiquei quebrada depois, né? Cheguei em casa morta. Mas faz parte, Mas né? vale a pena, vale a pena. E você também gravava vídeos ali no Omegle. Isso. É isso? Isso. Então. Falou certinho. Falei? Nos bastidores, eu tava querendo saber como que falava. Porque eu não conhecia. Sim. Omegle, eu não conhecia. E aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu vi que você me mandou um release explicando ali. Foi. Você pode explicar melhor. Posso, assim, é um site, né? No caso, o site caiu, né? Pelo que eu pesquisei 5 minutos antes de começar o podcast, ele continua fora do ar. Mas é um site em que você entra e você simplesmente tem um terminho ali que ninguém lê, né? Consente com o termo, e aí você entra e você tem 2 opções. Ou você pode conversar com estranhos por texto, tipo mensagem, WhatsApp. Ou você conversa com os estranhos com vídeo, chamada de vídeo. E aí, são pessoas de todo mundo, né? Você pode selecionar só do Brasil, por exemplo. Um globinho? Esse é o OmeTV. Não teve um que eu já acessei na época da pandemia, que era um globo. Um globo? E aí você poderia conversar com qualquer pessoa do mundo. Aham. E aí, tipo, girava assim, e de repente parou, não sei, nos Estados Unidos. Aí abria a câmera, ou você escrevia, e aí tinha o tradutor automático. E você era um aplicativo, tipo, de amizade mesmo. De amizade. Ah, Era que interação, legal. assim. Aí você conversava com uma pessoa de uma outra cultura. Só que hoje em dia, depois de muito tempo fui dar uma olhada, não existe mais esse aplicativo. Mas a gente não tá falando do mesmo. Porque o seu é site, mas né? a proposta é igual. É igual, Entendeu? Aí você... Principalmente na época da pandemia, o Omegle, ele ficou muito em alta. Inclusive, conteúdos de Omegle. As pessoas estavam isoladas, né? Sem poder sair de casa. Todo mundo com aquela saudade de dar uma socializada, né? De conhecer pessoas novas. E então, o Omegle, ele vinha como essa oportunidade, né? E eu acho que como tava todo mundo meio mal... Todas as pessoas tinham alguma coisa em comum, porque tava geral quarentenado em diferentes países, né? Sim. Então, E aí você começou a interagir lá com as pessoas, só que você gravava a tela, gravava o vídeo da Exato. sua interação com a outra pessoa e Isso. postava cortes no TikTok. isso. E aí você foi viralizando e bateu 1 milhão no TikTok na pandemia. Exatamente. E antes disso, você trabalhava como psicóloga. Exato. Então você mudou de carreira da água pro Foi. vinho, assim, né? Total. Basicamente. Total. Total. A psicologia, assim, é uma coisa que eu amo muito, né? Eu acho que todos os dias eu tenho um pouco de psicologia comigo, assim. Porque você meio que muda a sua maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, sabe? Mas, inclusive, é uma coisa muito útil pra parte minha, assim, de eu me conectar com o público mesmo. Exato, eu falei da água pro vinho, só que a psicologia tá em tudo, se você parar pra olhar, né? E no seu trabalho, na comunicação também, óbvio, né? Não, mas assim, por exemplo, eu trabalhei como psicóloga clínica, né? Então... TCC é a sua abordagem? Não, eu tava abordando mais na parte de fenomenologia. Como funciona? Olha, é bem filosófico. A fenomenologia, na verdade, ela partiu de uma filosofia. E então, assim, é bem diferente de Freud, é bem diferente de cognitiva comportamental. O curioso é que eu fazia em fenô e, ao mesmo tempo, era muito de sentir a demanda do cliente, assim. Porque
tem uns que eu acho que indo pela Fenô não ia dar muito certo. E aí eu ia pra Jung, psicologia analítica. Uhum. E tinham, às vezes, questões que você via claramente ali alguma questão freudiana, tipo o famoso complexo de Édipo, ou coisas do gênero. Então, eu ia muito indo pelo feeling, assim. E eu tive uma supervisão de psicanálise. Uhum. Porque eu acabei entrando muito na parte, assim, de psicologia profunda. Então, eu diria que eu acho que eu comecei na pegada de Fenô e depois eu fui indo mais para uma parte mais, assim, psicanalítica mesmo. Uhum. E assim, quando você se forma você se formou em psicologia, você já pode atender seguindo essa linha de Fenomenologia? É. Pode, não, você pode, não tem problema. Só que assim, Não a é uma Fenô, especialização. ela é muito... Ela é também. Também? Mas, e, inclusive, eu acho que provavelmente, se eu quisesse continuar, eu estaria fazendo cursos ou coisas assim para me aprofundar. Porque a fenomenologia, ela é bem complexa. É uma... Se você parar para ler Heidegger, que é um dos principais autores da fenomenologia, você simplesmente se perde muito se você não tiver uma orientação. É uma leitura muito difícil. Então, para você ter noção, um ano inteiro a gente ficou tentando destrinchar a obra do Heidegger e nem deu conta de tudo. Então, é um... Quem não deu conta? Ele? Não, O grupo? Não dá. Simplesmente não dá. É muita coisa, entendeu? Assim, a gente vê pontos principais. Ah, sim. Mas você, tipo, terminar, concluir tudo, não. Não tem como. Nossa, caraca. Eu não conhecia essa vertente da psicologia. É bem legal, assim. Tem muitos princípios, tipo... A gente parar pra pensar que a única certeza que o homem tem é que um dia ele morre. Uhum. E que, a partir daí, a gente trabalha com a questão da existência do ser aí no mundo, existindo no mundo. E vivendo com essa complexidade de saber que ele é finito, né? Que um dia ele tem um fim, que é uma das principais angústias do homem. Nossa, então, que interessante. É bem interessante. É bem interessante. Mila, e agora, falando sobre as suas redes sociais, né? Porque daí você saiu da psicologia. Foi. Hoje em dia você trabalha 100% como criadora de conteúdo. Sobre os seus dates que não deram certo. Você tem algumas histórias pra contar. Mulher! Nossa, mas eu fiquei chocada, porque eu escutei umas histórias que eu falei, eu não tinha escutado um date tão ruim fazia tempo, viu? Nossa! Nossa! Eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque o date tão ruim, assim, ele marca, pelo menos, né? Me rende conteúdo. Nesse sentido, Nesse é sentido, bom. tá servindo pra alguma coisa, né? Exatamente. Nossa. E aí, você pode compartilhar um date que não foi muito bacana na sua vida? Posso. É um que eu não... Eu não falei dele ainda Na internet? na internet, não, assim. É simples, mas foi uma... Foi ontem, daqueles, né? Por isso que não deu pra falar? Não foi. Não foi. Felizmente, assim, tipo, recente eu não tive um date ruim, né? Mas o meu passado, misericórdia. Só coisa ruim. Mas assim, eu tinha conhecido no Tinder, né? Um cara. E aí... Primeiro, ele tinha me falado que ele tinha a mesma altura que eu. E eu tenho 1,64, 1,65. Você é alta, amiga. E não tão alta quanto você, amiga. Eu tenho 1,75. Só que sabia que vendo no seu Instagram, eu pensei que você era da minha altura? Primeiro eu te Jura? conheci pessoalmente. Foi. Só que eu não decorei sua altura, né? Sim. Aí depois eu fui ver o seu Instagram e falei, gente, ela é alta. Pelo menos você parece ser alta. Mas você também não é baixa, né, amiga? É que eu tenho 1 metro de perna. É grande, né? Perna é maior do que o tronco. E aí, isso geralmente acho que dá uma impressão de ser mais alta mesmo, sabe? E aí você tava falando da sua altura com o boy ali no porque, aplicativo. Querendo ou não, assim, o pessoal fala, ai, mas você liga pra essas coisas, gente, aplicativo é quase um cardápio de pessoas, né? Porque você vai ali, você vê a foto, você vê uma descrição, se tem descrição. Que muitas vezes não tem. E aí, você escolhe uma pessoa que você acha atraente. A princípio, é isso. É isso. Né? Então, ele parecia até então atraente. Parecia, vamos deixar por aí. E você tava falando da parte da altura aí. Que aí já foi na conversa. Porque a altura ele não colocou no Aí na você bio. perguntou, qual a sua altura? Eu pergunto, geralmente, só pra eu ter uma noção. Até porque tem muito homem que se dói com mulher mais alta. E ainda mais se a mulher mais alta resolve usar um salto.
Já aconteceu de eu sair e de ficarem sem jeito, ou sem graça, ou incomodados, porque eu tava mais alta e que eu tava de salto e eu adoro salto. Aham. Então, tipo. Aí chegou lá toda autona e o cara assim, tipo, mais Exato. baixo do que você. E você desmontada com ele, aí o cara não tava se sentindo confortável. Exatamente. E aí, por isso, eu comecei a perguntar mais. Mais por isso do que por eu ligar realmente pra altura, Ah, mas sabe? também não teria problema se você preferisse alguma altura. Alguma altura, é. É, porque você poderia achar mais atraente determinada Sim, altura, por que não? Sim, por que não? Exato, Né? exato. Mas é que o pessoal pega no pé, né? O pessoal pega no pé, né? O pessoal fala assim, mas é porque você não... Nossa, você tem preconceito com baixinhos? Eu falei, não, gente, não é... Pô, não é mas assim. vamos lá. Se você gostasse, por exemplo, de muito baixos, teria problema? Não, nem Você filtra lá no aplicativo, eu só quero ver baixo. Eu só quero ver baixinho. Eu gosto. E aí, qual é o problema? Exatamente. E se você filtrar por alto? Ah, eu só quero ver alto. É, Não teria problema. também não. Tipo, Não teria. tem gente que nem liga. Mas tem gente que liga. Que liga, Fazer sim, o quê, gente? exatamente. Fazer o quê? É o cardápio, você que tá escolhendo, basicamente, É o né? cardápio. Então... Amiga, eu cheguei no shopping, Não, mas você tava lá na conversa com ele. tava. E aí, você perguntou a altura. Aí ele falou que tinha a minha altura. Tá. Então eu falei, minha altura. Tranquilo. A gente tinha idade bem parecida. Eu falei, acho que pode dar certo, né? Porque vai, às vezes a mesma vibe, a mentalidade deve estar aí mais ou menos beirando a mesma coisa. Então vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Aí a gente marcou. Aí eu cheguei no shopping e mas cadê você? Ele foi. Só que o que acontece? Eu não estava reconhecendo. Porque ele nem a pau tem a minha altura. Ele é mais baixo. Então eu tava procurando por uma pessoa mais baixa, né? Bom, Uma desculpa, pessoa da minha da sua altura. altura. Aham. Não por uma pessoa mais baixa. Então, assim, e você nunca viu a pessoa, então, né? Aham. Aí ele falou, não, eu tô aqui na frente da loja tal, não sei o quê. Eu falei, tá, tô indo. Eu fui chegando perto e falei assim, ele não tem a minha altura. Ele não tem a minha altura. Ele mentiu. Ele mentiu, o que já não é um bom começo. Eu Não prefiro, começou legal, pô. tipo, seja E- sincero, e essa né? mentira ia durar até você encontrar ele. Exatamente. O que ele pensou? Não faço ideia. Tipo, eu vou dar um ataque aqui, de repente ela gosta de mim, ignora. Eu vou conquistar ignora pelo meu jeito. Eu vou ser legal, entendeu? Aí O jeito piorou. Piorou? Piorou. Piorou. Ah. Eu já fui. Quando as pessoas mentem, pra mim é um começo já muito, muito ruim. Aham. Então eu já fiquei com o pé atrás, né? Aham. E aí eu vi também assim. Ele é uma. Isso daí ele não tem culpa, mas ele é uma pessoa muito fotogênica. E pessoalmente, assim, eu não achei ele tão atraente quanto ele tava Parecia nas fotos. ser, né? Mas eu falei, não, já estou aqui, me desloquei, né? Vou manter o date e ver se, de repente, conversando, a gente consegue se entender e aí a coisa melhora, né? Aham. E aí a gente pensou em ir pro cinema. Tinha algum filme passando, não lembro qual que era, que eu queria ver, e aí a gente foi. Pra quê? Não, pra quê? Ah. Primeiro que assim, eu já não tava na vibe de ficar, Aham. né? Assim, eu já tava assim, daquele jeito, falei assim, Você gente, não tava muito, né? não tô muito... eu não tô assim, Mas já querendo tô muito aqui, ficar. né? Então acho que eu topo um cinema, É, vamos ver, né? Vai que melhora. E ele era uma pessoa muito de ficar tentando contato físico. Ah, o tempo ficava tentando inteiro. encostar? Tipo, encostava a mão, passava a mão aqui no braço, nananã, nananã. Eu não gosto muito, assim. Tipo, Aham. eu sou mais assim com as pessoas que eu já tenho intimidade. Aham, você ainda tava conhecendo. Exatamente, é a primeira vez que eu tava saindo com ele, né? Então, eu já fiquei, assim, meio desconfortável. E todas as vezes, assim, tipo, eu não tava retribuindo o contato físico pra ver se ele se tocava. Tava até mas... afastando já um pouco. Exatamente. Só que no cinema você não tem muito como afastar, né? Se você sentou na cadeira do lado, ferrou. Cara, eu acho que ele tentou me beijar umas 10 vezes, assim. E, tipo, eu toda hora recusando, mas ele não... Não se ligava. Ele não desistia. Não sei se não se ligava, se não tinha noção. Que acontecia Entendeu? ali, né? Eu não sei o que se passava na cabeça dele. Aham. E aí eu já tava extremamente incomodada. E como se não bastasse isso, E você não falou nada? Tipo assim, você recusava e ficava. eu falei pra ele. Falava. Falava. Mas a gente espera não precisar falar, né? É, pra entender, né? Porque Você já afastou. Afastei, se Mas eu tava aqui- desviando. É, mas assim, na primeira tentativa era pra ele entender. Na segunda, na terceira ele não entendeu? Exatamente. Então, assim, amigo, não, tipo, vamos só ver o filme, conversar e tentava, né, colocar Aham, desse aham. jeito pra ser um pouco mais
gentil, Tio, eu acho, assim. Sim, sim. Sendo que, na verdade, eu nem precisava, né? Eu poderia ter sido falado assim, não vai rolar. Mas hoje em dia eu falo. Aquela época eu era mais Aham. Mais receosa, sim, sabe? Sim. Tava mais na tua, assim. Exato, exato. E aí, piorou. Gente, eu quero dizer que eu não tenho nada contra pessoas que têm fetiche. Nada contra. Mas eu não tava preparada, entendeu? Não tava preparada. Acontece que, assim, eu tava usando uma sapatilha, coisa que eu não uso mais, porque ferra meu pé. Aham. E do nada ele mete, posso ver seu pé? No cinema? No cinema! E aí? E eu acho que eu devo ter ficado pelo menos uns 3 minutos em silêncio processando a informação. Relação? Aham. Aí eu falei, por que você quer ver o meu pé? Aham. Ele, é porque eu gosto de pé. Aham. Amiga. Ele, não, mas só tira a sapatilha pra eu ver. Não vou mostrar o meu pé. Você tem uma coisa por pés? Ele, eu tenho. Eu acho que eu fiz exatamente isso. E ali eu fiquei. E aí... Você achou muito esquisito? a parte do pé me pega, amiga. Como eu disse, eu respeito, mas assim... Eu falei pra ele, não vou mostrar sei o lá, pé, não tô pé é afim. uma coisa tão assim, sabe? Tipo assim... Amiga, eu odeio meu pé, tô sempre de sapato fechado. Então, assim, eu tenho um dedinho do pé maior do que o outro. Sempre que eu boto uma sandália, parece que eu tenho 4 dedos num pé, 5 dedos no outro. Então, assim, se eu puder estar usando sapato fechado, eu vou estar usando sapato fechado. Pra que eu ia mostrar o meu pé pra um estranho? Entendeu? Daí você falou... Não. Não. E tive que falar mais de uma vez de novo, né? Porque, pelo visto, o não pra ele é uma coisa meio difícil de Cara absorver, chato. assim. E eu juro, teve uma hora que eu levantei pra ir ao Inconveniente, né? banheiro. Inconveniente. Eu quase... Deixei minha sapatilha pra ele. Que daí do nada, não sei o que aconteceu, eu comecei a gostar dele, né? Não, pelo amor de Deus, amiga, não. Eu fui ao banheiro e eu juro que eu pensei, eu vou embora. Eu vou deixar ele ali. Eu não consegui, porque eu era uma pessoa gentil demais, assim. Não que eu não seja hoje. Tipo, você achou que ia ficar chato, um climão, né? Exatamente. Mas aí ele continuou sendo inconveniente, eu precisei continuar falando não até o final. E falando não só pra beijo, como também pro pé. Pra mim foi demais, assim. Não teve... Nossa. E aí, obviamente, que depois dali a gente não saiu mais. Falei assim, olha, amiga, acho que a nossa vibe é diferente. Não rola. Porque eu sou sincera, sabe? Assim, é difícil eu dar o famoso ghosting na pessoa, assim. Que eu até fiz um vídeo sobre isso, eu não sei se você viu. Eu vi o vídeo do ghosting. Pra quem não sabe, o ghosting é quando você para de responder a pessoa. Do tipo, você já tá tendo um diálogo, conversando. Por exemplo, estão saindo ou estão se conhecendo, aí do nada você para de responder. Você para de responder porque... pelo seu motivo, entendeu? Mas você não dá uma explicação pra pessoa. Vou encerrar esse ciclo com você, entendeu? A pessoa simplesmente some do mapa. Some. Isso é o ghost, né? Exato. Eu acho que é uma irresponsabilidade afetiva, sabe? Assim, tipo, Sim. você fazer isso. Por mais que você esteja com a pessoa só ficando, e que teoricamente não é aquela coisa séria, tananã, é um ser humano que tá ali com você. Sim. Entendeu? Então, às vezes, vocês, sei lá, já saíram umas 5, 6 vezes, tá vendo que tá rolando um negócio legal, a pessoa do nada some. Aí você fica, o que aconteceu? Né? Aí tem gente que fala, mas é óbvio que não tá mais afim, não sei o quê. Não é tão óbvio assim. Às vezes não é exatamente isso. Eu já tive situação, tipo, de pessoa que foi parar na clínica psiquiátrica, você entende? Durante esse tempo. Então, tipo, a pessoa sumiu porque não tava bem da cabeça. Ou a pessoa sumiu porque tava com problema na família e não... Sabe? Se isolou e tal. Então, tem vários motivos pelo qual uma pessoa pode não responder. Mas, muitas vezes, ainda mais conhecendo pessoas em aplicativos, assim, você sumir... É porque a pessoa ela não tem, na minha opinião, a maturidade e a coragem de pegar e falar assim... Oi, tudo bem? Gostei de te conhecer, mas eu acho que não vai dar pra gente continuar saindo, pelo menos assim, não nesse sentido. Seja porque, ao mesmo tempo, tava saindo com outra pessoa e deu mais certo com essa pessoa, isso é comum Eu também. fiz isso, sabia? Eu já fiz isso, de falar dessa forma. Então. De falar assim, foi legal, mas eu conheci outra pessoa que eu
me encantei mais, gostei mais. Tá dando super certo. E Exatamente. tô te avisando porque eu não tô sendo muito recíproca com você. Sim. Então, assim, obrigada por tudo que aconteceu. Exatamente. E é isso, muito obrigada. Exatamente. Tipo isso, eu Exatamente. falei, sabia? Eu falei. Antes de namorar meu namorado. Melhor coisa. Assim, porque... E eu não vejo assim... Eu sei que é chato, né? Você pegar e você falar pra pessoa. Porque às vezes você se preocupa com a pessoa. De, tipo, ela vai se magoar. Não, mas sabe qual que é? A pessoa... Ainda mais quando você percebe que a pessoa tá tendo um carinho por você. Sim, exatamente. Se você sumir, ela pode ficar pensando muita coisa. E pode gerar uma ansiedade. Ai, será que vai responder? Será que vai aparecer? Tipo... Você gera uma ansiedade no outro, não assim. sei. Eu acho melhor botar o ponto final. Com certeza. Não é? Aí Botar já cessa, Mas né? isso, nesses últimos anos da minha vida. Quando eu era mais nova, eu não tinha essa maturidade, não. Eu pensava que, desaparecer tava tudo bem. Eu pensava quando eu era mais nova. Mas eu também, mais jovem também. Aí A gente não depois- entende direito e, tipo, Não, acha não que, o outro vai sabe. se ligar se eu sumir. É, Pronto. Mas não é Não é bem assim, não é. Então, hoje eu entendo que é uma falta de sensibilidade com o outro, né? Exatamente. É responsabilidade afetiva, né? Eu acho que tem que dar uma satisfação também. Eu acho. Se você tava, pelo menos assim, se comprometendo com a pessoa de Pessoa- alguma maneira, né? Pensa, você tá conversando direto com uma pessoa. E isso pode acontecer. Se você não tá namorando, você pode estar conhecendo alguém. Sim. Mas aí você pode conhecer. Como você não tá com compromisso, Exato. vai que no meio do caminho você conhece outra pessoa e você não quer Exatamente. mais conversar com aquela. Exatamente. Então você tem que. Bota um ponto final, É. entendeu? Aí a pessoa entende, cada um segue seu rumo. Aí é Isso. claro, se a pessoa insistir e tal, aí eu compreendo. Aí você tudo parar bem. de responder. Claro. Até bloquear, se encher muito o saco. Exatamente. Né? Tipo assim, porque sem aí a sua parte inconveniente. você já fez, você não deve mais exato. absolutamente nada. Exato. Entendeu? Uhum. E é isso, assim. E aí pode partir uma amizade dali, às vezes, entendeu? Quando já aconteceu comigo também. Uhum. E às vezes não, assim como eu também já recebi uma mensagem, alguém falando assim, ó, não quero mais. A gente fica chateadinho? Fica, mas é muito pior você ser ignorado. Nossa, eu acho que é muito mais frustrante, assim. É. Entendeu? Bem mais, bem mais. Então, Realmente. essa foi a sua história de um dos seus dates que não foi. É uma positivo. coletânea. E você já namorou? Já, Isa, já. Mas o meu relacionamento mais longo teve 8 meses, apenas. Não foi muito, assim. Você tem 30 anos. Tenho 30. E como que você imagina, assim, uma vida amorosa que você espera, sabe? Nos próximos anos, eu digo assim. Até... Tipo, como você imagina a sua vida amorosa daqui 5 anos, assim? Ou nesse percurso, até chegar lá. Você tá querendo encontrar uma pessoa? Ou você quer continuar solteiro? Ah, não, eu quero ter filho. Por isso eu quero encontrar uma pessoa legal. Como que é pra você? Então, eu sou meio negativa nesse lado, eu acho que por diante de tantas frustrações e relacionamentos que deram errado e que, inclusive, quando terminou de uma maneira muito abrupta, não amigável, entendeu? Assim, eu me vejo uma velhinha com 15 gatos vivendo num apartamento. Amiga, sério? Sério? Mas, assim... eu tenho, sim, vontade de encontrar uma pessoa, né? Não tô desesperada. Eu já tive momentos em que eu estive muito desesperada. Mas eu acho que quanto mais desesperado a gente fica, em mais problemas a gente se envolve, sabe? É mais fácil da gente encontrar alguém problemático, alguém que não vai fazer muito bem. Ou o primeiro que aparecer assim, né? Exato, exatamente. Porque geralmente quando a gente tá desesperada é porque tem alguma coisa errada com a gente, sabe? Porque é pra gente estar bem sozinho também, sim, entendeu? isso é verdade. Tá bem com a gente mesmo. Então, eu também teve um bom período da minha vida que eu falei assim, não vou nem me envolver. Eu quero primeiro desenvolver melhor um relacionamento comigo mesma. Justo. Pra depois eu me jogar Conhecer alguém. e conhecer as pessoas. Né? Inclusive, isso valeu também pra minha vida social no geral, porque eu já fui, durante muito tempo, uma pessoa de ficar muito em casa, muito isolada, muito no computador, assim, e ter uma vida social bem, assim, baixinha, sabe? Mas aí, como criadora de conteúdo, isso começou a mudar bastante, sabe? E então, assim, eu hoje acredito que eu preciso estar com uma pessoa, caso, né, eu encontre, essa pessoa ela tem que ser mente aberta, né, uma pessoa mais flexível, assim, porque eu sou uma pessoa que eu tô constantemente lendo coisas e eu gosto de
às vezes, falar algumas questões políticas. Eu não compartilho política no Na meu internet, perfil. mas Acho você tem a que sua não visão. cabe, e tá mas eu tudo- tenho a minha aham. visão. E eu acho que eu vou ter que estar com uma pessoa que tenha uma visão. Não precisa ser exatamente igual, mas a gente tem que estar alinhado ali. Porque senão vai ter uma hora que vai dar um problema, sabe? Sim, Assim, eventualmente. Então, a gente tem que ser cauteloso com isso, né? E principalmente uma pessoa que tá ok em ser filmado. Porque, assim, eu imagino que se eu tá num relacionamento e eu sendo criadora de conteúdo, não vai adiantar eu ficar com uma pessoa que gosta de ser muito low profile. Porque uma hora, assim, vou estar gravando stories, aí o cara, sei lá, tá morando junto, vai aparecer atrás, assim, andando. Aham. Aí eu já vou ter que cancelar o stories, porque só porque ele apareceu Seu, atrás. aham, aham. Entendeu? Aham. E então eu acho que, querendo ou não, isso modifica um pouco da dinâmica Modifica, do relacionamento, sim, eu sabe? entendo. Porque é o seu trabalho, né? E seu trabalho é você estar sempre ali com a câmera. aham. Exatamente. E comigo, assim, vai ter que ser uma pessoa comunicativa. Porque eu falo, gente, diálogo e confiança são duas questões-chave para qualquer relacionamento. Profissional, Eu amizade, namoro, casamento, Sim. entendeu? Então, assim, se for uma pessoa que teve um problema comigo, guarda o problema. E não fala, não se expressa. Aí é meio complicado. Porque, primeiro, a pessoa não sabe dialogar direito, né? Exatamente. Porque, Exatamente. E aí a gente vai só colocando embaixo do O tapete, tapete vai aí quando você vê, ó, explode. E bem na hora da briga. Exatamente. E da pior maneira possível que a pessoa vai se expressar com você. Exatamente. Né? É. Enquanto se fosse uma coisinha, fala assim, pô, não gostei muito daquilo ali, não. Vamos tentar. Pode tomar mais cuidado e tal, não sei o quê. Tranquilo, gente. A gente não é perfeito, né? Sim. É normal ter algum desentendimento, ter coisas não compatíveis. Sim, sempre tem, É, né? até porque todo mundo é único, né? Nós podemos ter muitas coisas em comum, mas vamos ter muitas coisas diferentes também. aham. E tá tudo bem. Eu acho que essa é a parte legal da coisa também. Porque também é aquela pessoa exatamente igual a você, você fala assim, meu Deus, tô saindo comigo mesma. Então, assim, tipo, não dá, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ser uma pessoa muito disposta a isso. Quanto à aparência física, essas coisas, eu não gosto de rotular ninguém. Até porque já encontrei pessoas que eu achava muito bonitas e se mostraram ser podres por dentro. Sim. Entendeu? Do que não adianta Não de nada. E é incrível que se a pessoa ela não é gentil, não é educada, não é simpática, enfim, não tem Ela essas fica qualidades. feia. Exatamente. Ela fica feia. É impressionante. E às vezes tem um que não é… Tipo, aquela pessoa que… Ela não é, nossa, uau, de Uau. beleza. Mas o jeito é tão bacana… Exatamente. Que a pessoa fica super bonita. Ela vira linda e se for o seu companheiro, pra você vai ser aquela pessoa mais bonita que você poderia estar, entendeu? Exatamente. Exatamente. É isso, eu penso igualzinho você. Exatamente. Então, assim, eu não gosto. Eu falo assim, eu saio assim com a pessoa, rolou uma conversa legal. Rolou ali, não sei o quê. Pode ser uma pessoa que eu falo assim, nossa, não é lindo, mas atraiu. A personalidade me atraiu. Eu acho que a personalidade, ela fala Tipo, admirei muito. e achei uma pessoa super… Exatamente. Cara, olha que demais, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, é basicamente assim que você… E é legal que você tem uma visão bem esclarecida. Você já sabe muitos pontos, né? Sei. Do que você busca ali, né? Nessa pessoa. E você tá fazendo vários posts também. Envia uma cantada. Aí você faz a reação na cantada. E tem gente que manda umas cantadas muito bizarras. Não, tem umas muito estranhas, assim. Você faz muito sucesso, então, no seu perfil. Olha, eu faço. Só que eu, ao mesmo tempo, eu fico assim, gente, vamos com calma. Porque, tipo, tem uns caras que me chamam pra sair, né? Tem umas pessoas, uns que ficam até bravos que eu não respondo. E assim, eu não sou… Óbvio. Meu, você tem quase 1 milhão de seguidores. Não, 600 mil, amiga. Calma lá. Não, mas 600 mil… Tem um caminho. Amiga, passa uns meses e já bateu 1 milhão pelo Amém, caminho. tomara. Então, assim, 600 Mas mil assim, já é bastante, a gente não dá conta. É, óbvio que não. Entendeu? E também, se a pessoa… a pessoa também não entende. Acho que a gente até conversou hoje um pouco isso, né? Essa questão, assim, do fã, a questão do amigo, a questão de Tem uma misturar. diferença, né? Tem. Tem uma diferença. Tem uma Tipo, diferença. Uma pessoa E a pessoa também se posiciona como fã. Sim. Entendeu? E é diferente de você ter uma relação de amizade. É diferente. E hoje, na internet, é muito fácil misturar. É muito fácil. Porque você tá ali
eu, pelo menos, você, assim, a gente tá como uma amiga dos seguidores. Sim. A gente tá, bom dia, como vocês Claro. estão? A gente tem uma Eu tenho uma proximidade. notícia ótima pra compartilhar, Sim, vocês não sabem da sim. novidade. Aí você conta uma novidade como se você estivesse contando pra um amigo, pra uma amiga. Exato. A pessoa do outro lado entende que tem uma pessoa legal. Aham. Só que essa pessoa não é uma amiga. Porque, por exemplo, a minha relação com as minhas amigas que eu conheço há alguns anos, que eu saio, que a gente viaja juntas, que sabe do meu pai, da minha mãe, da minha vida, sabe da minha família, sabe como eu tô. É uma relação completamente diferente da relação do seguidor que me conhece pelo Insta, Exatamente. pelas redes sociais. Exatamente. E, Muda muito. e muitas vezes a gente até é um pouco um personagem. Não que a gente Sim. não tá sendo a gente, mas só da gente mostrar só um recorte da nossa vida, É isso. a pessoa não tá sabendo de tudo que tá passando, Não, cara, na minha de forma vida. alguma. E o amigo sabe. Exatamente. Muito mais. Sabe quem é Exatamente. você. Enfim. Exatamente. Então é muito diferente uma relação da outra. Mas muito seguidor confunde. Muito. Não é? Confunde. E aí fica, né, nessa frustração e eu fico tentando lidar com isso, né? Porque, assim, é a coisa que mais acontece. Eu abro a caixinha, tem gente que, né, que fala assim, quero muito ser seu amigo, quero te conhecer, você iria num date comigo, coisas assim que acontecem frequentemente. Até porque, pelo menos assim, até o presente momento, o meu público é predominantemente masculino. Ah, é? É uma coisa que eu tô me esforçando pra mudar, porque eu queria pelo menos que fosse 50-50, assim, sabe? Bem dividido. Uhum. O meu público, a maioria, são mulheres. São mulheres. Então, várias mulheres vão te assistir Que aqui. ótimo! Eu queria, assim, mais mulheres, sabe? Pra me dar um apoio e tal. Até porque mulher, assim, não desmerecendo o apoio masculino, tá? Uhum. Mas a mulher, assim, ela compra mais, ela... Parece que ela acompanha mais de perto a coisa, sabe? Parece que é um pouco mais fiel, eu diria, assim, na parte, pelo menos, assim, de seguir alguém e tal. Eu vejo que é uma interação muito diferente, entendeu? E, por exemplo, já aconteceu também, né? De eu responder pra pessoa, falar assim, olha, eu não dou conta de responder todo mundo. Desculpa, sim, né? Sim, faz parte E também. aí, não só de eu falar isso, a pessoa parar de seguir, entendeu? Tipo, pode ir, não tem problema nenhum. Mas, você entende, assim? Porque... E é uma coisa que eu não vejo muito mulher fazendo. Aham. Sim, sabe? total. Tipo, se... E você joga também, né? Jogo. E você também gravava seu... O que você joga? Olha, eu sou uma pessoa muito apaixonada por conteúdos de terror. Então, seja filmes de terror, filmes de suspense. Consequentemente, eu busco muito por jogos desse gênero, assim, que é terror, né? E... Então, eu já joguei Outlast, que é muito bom. Eu joguei o 1 e o 2. Left 4 Dead, né? Jogo de zumbi. Jogo de sobrevivência numa ilha com canibais. Então, as coisas assim que eu curto bastante. E também jogo League of Legends, que é um jogo aí bem famoso. Né? Uhum. E aí você grava você jogando e posta também. Isso. Consequentemente, isso atrai um público com a maioria sendo homem, assim. Ainda. Atrai o público Ainda, masculino. sim. Tem muitas mulheres que jogam, Tem. eu sei disso. Mas se você olhar, a grande parte que joga são homens, não são? São. Você vai abrir lá, ainda né? é a maioria. Ainda é a maioria. maioria, Então, acho que isso acaba atraindo também um público masculino pra você, né? Sim. Eu tava fazendo lives até. E aí, eu tava tirando os recortes das lives, assim. E aí, eu postava, né? Mas aí, eu decidi que eu não ia mais fazer live de jogos. Posso até tá gravando, assim, enquanto eu estiver jogando. Mas eu decidi que ao vivo... Eu não quero mais, assim. Não quer mais? Não. Por quê? Primeiro que eu acho que é uma coisa que demanda muito tempo. Na Twitch, você fazia? Isso. Ah. Então, é uma plataforma que, a não ser que você tenha muita sorte, ela exige que você esteja lá diariamente. Tem que ter uma consistência ali, sabe? Você tem que manter certinho, assim... fazer pelo menos umas 4 horas de live. Isso pra mim, tipo, já é muito tempo. E eu tava chegando a fazer... Teve dias que eu fiz 8 horas de live. Meu Deus! Então... Jogando. Jogando Ali. Jogando. Vários jogos, mas jogando. E aí, batia, às vezes... Teve momentos que batia... Acho que o meu máximo foi, tipo, umas 30 pessoas, coisa assim. E a remuneração, muito pouca.
né? Porque até você se tornar um afiliado, ter um salário meio que fixo lá dentro. Afiliado não, é parceiro, né? Porque tem o afiliado e o parceiro, é o parceiro. Então, ainda ia ter um caminho muito longo. E eu falei assim, eu não tô com essa disposição na minha vida agora. Eu já tô num processo de estar mudando o tipo de conteúdo que eu faço. Aliás, acrescentando, né? Porque o React, ele tá ali, mas eu tô postando uma vez por semana. Então, assim, eu já tô num processo que é estressante. Tem uma perda de seguidores, eu tenho que reestruturar. Fazendo mais conteúdos, assim, autênticos, que eu tenho que escrever um scriptzinho Demanda primeiro. mais tempo. Sim, eu entendo isso, Exato. eu entendo. E aí, a live, ela desgasta muito. Então, eu acho que se eu tivesse ganhando um bom dinheiro ali, eu ia dar um jeito De continuar. de enquadrar. Mas como não exato. tá tendo tanto retorno financeiro, e você quer Exatamente. investir sua energia mais em outros Nos segmentos, ali de vídeos, vídeos exato. curtos, né? Roteirizados. Exatamente. Eu prefiro estar me dedicando ali a uma criação mesmo, sabe? Até porque eu edito os meus vídeos, sou eu que faço tudo. Então, eu realmente preciso de tempo. Todo o processo da criação é meu. Então, se eu não tiver um tempo para editar o vídeo, nem adianta estar gravando. Então, assim, a live, ela tava me consumindo muito. E eu percebi que eu muitas vezes estava postando menos por conta das lives. Enquanto eu fazia somente react, era mais fácil. Porque você pega um vídeo, um outro, tal, não sei o que, reage, acabou, o vídeo tá pronto. Conteúdo autêntico, 100%, não é assim. Você faz script, você grava uma vez, grava duas, grava três. Sim. Depois edita. São vídeos mais longos, muitas Sim. vezes. Então, tudo isso dá mais trabalho e demanda mais tempo, consequentemente. Exatamente. E você gosta, então, muito mais de ser criadora de conteúdo do que trabalhar nas sessões de terapia ali que você trabalhava? Ah, sim. Você Eu prefere acho essa que... vida de agora? Prefiro. Você não tem Prefiro. saudade? Olha, eu diria que não. Não. Assim, eu fico só, às vezes, no e se, né? Onde eu estaria se eu tivesse seguido o ramo ali de psicóloga, né? Porque às vezes a gente fica curioso, porque a gente toma uns rumos na nossa vida e isso aí muda, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não estaria me sentindo mais realizada como eu tô. Assim, tipo, eu não tô 100%, né? Porque eu acho que eu sou uma pessoa ambiciosa. Tem um caminho a seguir. Exato. Muita coisa ainda pra conquistar. Mas o que, como dizem, dá aquele brilho nos olhos, assim, que você realmente sente que se você parar de fazer, parece que uma parte sua vai embora. Sei, sabe? É a criação de conteúdo. Entendi. Então você gosta mesmo, muito, né? Muito. Você gosta ali do processo. Gosto de processo, gosto de entrevista, gosto Sim. de E como câmera, é a sua essas rotina? coisas todas. Olha, eu tenho uma rotina de... Eu acordo... Durante as lives, eu tava acordando tarde. Porque às vezes minhas lives acabavam 3, 4 horas da madrugada. Daí você passava jogando ali. E aí, consequentemente, o corpo vai lá e não... vai acordar o quê? 1h da tarde, Sim, por sim. aí. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito do período da manhã. Você então, gosta? isso pra mim tava me dando já uma agonia. Dá uma agonia. Porque parece que a gente não tá sendo produtivo, mas na verdade a gente tá sendo, porque a gente tava Exato. trabalhando de madrugada. Exatamente. Mas daí parece uma coisa meio desorganizada. Parece. E eu gosto. E eu sou uma pessoa muito organizada. Eu tenho a minha agenda, eu tenho minhas coisas e tal. Você viu, né? Hoje eu cheguei até mais cedo. Sim, eu falei, chegou mesmo. Eu sou maravilhosa. realmente preocupada com essas coisas. É o meu jeito, Comprometida. sabe? Exatamente. Então, me perdi. Ah, tá. Você tava falando da sua rotina, né? Isso, exatamente. Aí, eu, de manhã, muitas vezes tô editando vídeos, né? Aí eu paro pra depois almoçar rapidinho e tal. Continuo editando ou escrevendo ideias que me vêm assim, fazendo um brainstorming, sabe? Sim. Que às vezes eu não... Que eu tenho uma coisa que eu não... Nunca faço um script, assim, que seja, tipo assim, um roteiro que seja com todas as minhas falas. Ah, normal. Bem normal no nosso meio. Uhum. Exatamente. Então, assim, eu Você coloco tem a ideia ali... mais ou menos ali e é Isso. esse caminho que na hora eu também dou uma olhada Começo, como eu meio, faço. fim. Eu quero falar disso, mas o jeito que eu vou falar, e se eu vou acrescentar alguma coisa, vem ali na hora. Uhum. Até porque eu acho que fica muito mais natural. Natural, sim, é verdade. Se uma coisa que você, tipo, às vezes decora, né? Eu quero falar, acho que fica mais robótico. Então, eu Sim. gosto de um arzinho ali de espontaneidade ali da pessoa. Então, eu faço isso. E aí, vou pra academia,
né? A academia se tornou, felizmente, parte da minha rotina. Que bom, né? Ótimo. Durante muito tempo na minha vida fui sedentária. Não sejam sedentários, pessoal. Você falou Não que é você era uma bom. pessoa mais caseira, você gosta Isso. de jogar videogame, você não gostava de balada, de sair. Não. Você não tinha muito uma vida social ativa, assim. Era mais. Então, assim, e aí não fazia muita academia, você era mais essa pessoa. Isso. E hoje em dia você não tá tanto essa pessoa. Não, Porque eu te não. conheci no rolê. Eu te conheci no rolê. Eu te conheci no evento de Foi no influencer. rolê, um rolê que é agitado, né? aham. Camaro- É, bem Por agitado. mais que seja um camarote, mas é carnaval. É carnaval, é exatamente, agitado. exatamente. Então, eu acho que muito tem a ver com a minha história de vida, assim. Uma pessoa que sofreu muito bullying. Você sofreu muito bullying, Muito amiga? na escola. Pra caramba. Nossa, muito. E Mas assim, tinha um motivo específico ou duas não? razões. Eu, durante, diria, 90% da minha vida, eu fui gorda. Então, tinha a questão do peso. E também tinha a questão de que eu era uma pessoa muito estudiosa. Sou, né? Uma pessoa estudiosa. É meu jeito, assim. Então, eu estudava muito. E muitas vezes, assim, no ensino médio, não saía, nananana, porque eu tava estudando. A amiga indo pra churrasco, a amiga não sei o quê, e eu sentada estudando. Então, eu tinha aquela fama de CDF, sabe? E, assim, aquela... Ai, você é muito certinha pra andar com fulano, você é muito certinha. Então, eu ficava isolada por essas duas razões, assim. Era uma nerdzinha ali, sabe? E... Eu vi que você comentou em algum vídeo que você comentou que você era gorda. Como foi o processo do emagrecimento? Então, aconteceu... Foi um processo intenso, porque foi assim. Eu botei Pra emagrecer, eu precisei fazer uma reeducação alimentar. Só que, por conta de questões que eu tinha de descontar muito a minha ansiedade na comida, angústias, né? Eu acabava comendo. E a gente não vai... Nossa, eu tô estressada, vou comer uma salada. Não, você não come uma Você salada. vai pra uma coisa que te dá prazer, né? Aí você vai pra um sorvete, pra um brownie, um bolo, um x-tudo, Sim, sabe? uma Você batata vai... frita ali. Exatamente. E nisso, eu fui ganhando peso. Sou uma pessoa, assim, que eu não tenho o melhor metabolismo, sabe? Então, e aí, imagina, comendo besteira, sendo sedentária, com metabolismo marromeno, obviamente eu ia engordar, né? E aí, eu falei com meus pais que eu tinha que tomar alguma decisão mais brusca pra eu poder perder peso Com quantos anos? e mudar. Isso foi... Amiga, eu tava com 27. 27. Não faz muito tempo. Uhum, não faz mesmo. E aí, eu botei um balão intragástrico. Não sei se vocês já viram. Ah, você fez? Eu É fi- uma eu- cirurgia. Na verdade, não. É um procedimento de endoscopia. Então, eles colocam um balão dentro do seu estômago. E ele é um balão... Tem um líquido ali. Eu não sei exatamente o que é, mas é não tóxico. Tá, então é um procedimento que coloca um balão dentro do estômago. Isso, aí ele fica posicionado Tá. justamente na área em que é a área de passar a mensagem pro nosso cérebro que a gente tá saciado. Ah, entendi. Então, ele é como se fosse é quase uma bariátrica temporária. Tá. Porque a diferença bariátrica é cirúrgico, você tira um pedaço do estômago e não é um negócio reversível. O balão é reversível. Só que o balão, ele é um método em que muitas pessoas não aguentam os 3 primeiros dias, porque dói muito. Ai, que agonia. Dói demais Que agonia. o só de negócio pensar. dentro. É um corpo estranho dentro do seu Aham. estômago, desse tamanho, assim. Aham. Então... E, na época, eu falei... Eu vou colocar porque eu ainda não tive a coragem de fazer reeducação alimentar. O processo de colocar o balão não é barato. Então... Se eu fizer o balão, eu vou ter que seguir, porque senão eu vou ter desperdiçado dinheiro. E aí, eu fui por esse método. E aí, eu perdi cerca de 20 quilos. Só que aí, depois eu participei de uma mansão de influenciadores, em que estava sendo gravado um protótipo de reality show para um aplicativo que eu não posso mencionar o nome, Mas aplicativo do quê? de vídeo. Tá bom. E que, teoricamente, os episódios seriam lançados nessa plataforma. Só que foi um projeto que não foi bem estruturado, foi um projeto que causou estresse para muitas pessoas. Eu também tinha levado alguém que era importante para mim e a gente brigou de uma maneira tão forte que a gente não se fala mais desde ali, entendeu? E
eu saí muito mal de lá. Eu saí da mansão com a minha saúde muito abalada, assim, mental. Minha saúde mental, ela tava um fiasco. Eu tava realmente muito mal. Que foi, assim, considerada até internação. Você foi... Não cheguei a internar, mas foi considerada até internação por conta das coisas que estavam acontecendo comigo. E que eu tava num ponto ali de poder me machucar, sabe? E então, a minha psiquiatra passou uma medicação que um dos maiores efeitos colaterais é o ganho de peso. E aí, metade do peso que eu perdi, eu ganhei. Nossa, meu Deus. Uhum. E aí, ela não... E assim, desde que eu botei o balão, apesar de eu ter perdido peso e ficado muito melhor comigo mesma, que a gente chegou nesse assunto, porque eu me isolei muitas vezes de sair por ter vergonha do meu corpo. Eu não conseguia sair porque eu não me sentia bem. Eu colocava roupa, eu ficava assim, nossa, eu tô horrível, e não saía de casa. Então, ficar em casa, pra mim, era uma maneira de eu me proteger, sabe? E aí, só que nisso eu me machucava muito também, porque eu não interagia, não vivia muito. Não vivia, não fazia muita amizade, não dava muita risada. Exatamente. Só ali no game, em casa. Exatamente. Totalmente, assim. Totalmente numa bolinha, né? Era ali. E então, depois que eu botei o balão, eu comecei a lidar com o constante medo de engordar. E aí eu desenvolvi um transtorno alimentar. Eu trato bulimia, né? E as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia muito errada, né? De que a pessoa nossa, mas se ela quer emagrecer, então por que não faz um exercício? Por que não faz uma dieta? Não quer dizer que a pessoa que tem algum transtorno alimentar não faça. Muitas vezes ela faz tudo e até em excesso, né? O pessoal que tem anorexia tem uma obsessão por exercício físico, uma obsessão por não comer, uma obsessão... tudo... É muito pesado, então, assim, é muito fácil você julgar por fora, sabe? Assim, constando no objetivo, emagrecer. E eu até passava com uma psiquiatra e ela já sabia que eu tinha bulimia, ainda assim, ela passou essa medicação. Eu acho que foi um erro aí profissional, porque eu estabilizei um pouco de um lado, mas desestabilizei do outro, né? Porque a questão minha com imagem, por conta da minha vida, ela é mais pesada, né? E... eu mudei de psiquiatra. Mudei de psiquiatra e iniciei de novo um processo de emagrecimento, reeducação alimentar, mas não precisei, porque eu já estabeleci. E tanto que uma das coisas que eu mudei recentemente é que eu voltei a comer carne, né? Eu fui vegetariana há 7 anos, mais ou menos. E fazendo... Para pensar que eu era vegetariana, só que eu era vegetariana sendo sedentária. E comendo muito. Primeiro que os meus exames já estavam começando a ter umas alterações ruins. Inclusive a parte de anemia. E aí eu falei, eu vou ter que tomar alguma atitude, né? Porque não tá legal. E eu comecei a ficar muito fraca, meu corpo acho que não tava dando conta de acompanhar a perda de peso, com fazer musculação, com uma vida mais agitada. E passei em médico, passei em nutri, Eu tentei, durante um bom tempo ali, repor e ver se dava conta o meu corpo ali de lidar com a falta de ferro e compensar isso, mas não deu. Falta de ferro e B12, às vezes nem suplementando. Nossa, amiga. Caótico, né? Mas agora eu emagreci de novo. Você emagreceu Mas Sim. como que foi esse emagrecimento recente? Foi um processo mais natural, né? Assim, foi um déficit calórico, né? E exercício físico, assim. Um processo um pouco mais lento do que o balão, porque o balão é muito brusco, né? Mas Mas você ainda tem o balão? Não. Quanto tempo que fica com o balão? Você pode ficar até 1 ano. E você ficou 1 ano? Eu fiquei 7 meses. 7 meses. Você pode botar um balão de 6 meses ou de 1 ano. Eu botei o de 6. E aí, se o balão tá em bom estado, você pode prolongar por 1 mês. E aí, eu prolonguei por mais ou menos 1 mês, até que ele estourou. Estourou em você? Estourou. Mas ele Doeu? tem... Não,
não dói nada. Só que o que acontece é que justamente pra saber se o balão estourou ou não, tem um líquidozinho azul dentro do balão. E aí, quando Ai, você, vai sair você o líquido faz... azul. Eu Uhum. falei, gente, parece que eu coloquei Listerine no vaso, né? Eu Aham. tô aqui no azulzinho, assim, eu falei, ih, lá vou eu. E aí você foi no médico? Fui, aí tive que tirar. Que aí, realmente, o balão, ele já tinha feito todo o prazo dele que tinha que fazer, e é isso. Mas, assim, hoje em dia eu tô bem mais estável, eu diria, inclusive com essa questão de transtorno alimentar e tal. É sempre... É um trabalho constante, né? Porque uma vez que você começa, é muito difícil você parar com os comportamentos que estão implicados, assim, nos transtornos, né? Mas por isso que eu falo, assim, as pessoas, elas, ainda mais na internet, elas vão julgar muito a nossa imagem, né? Sim, claro. Vão Você julgar trabalha muito. com isso, né? Sim, exatamente. E às vezes elas querem te elogiar, às vezes elas querem te incentivar. E tem outras pessoas que não, elas vão pra machucar mesmo, né? Então, assim, eu já recebi muitas críticas, assim, quanto ao peso, ao meu corpo, assim, tipo, hoje... eu não me considero mais uma pessoa gorda, né? Assim, eu tô bem mais tranquila com o meu corpo. Mas não importa o quão tranquila eu esteja, sempre vai alguém criticar. Falar. E aí... Esses dias eu vi que você postou o vídeo falando que você... Pessoal, eu vou voltar a comer carne. E Foi. explicou que você ia Aham. parar de ser vegetariana. Então, pode ser que eu apareça em algum story, alguma coisa comendo carne, porque eu voltei. Eu tô sendo transparente com vocês. Exato. E é isso. Daí, como você expôs, né? Falou, né? Muitas pessoas vão falar de forma positiva a Sim. isso, mas tem gente que vai criticar. E a galera nem sabe tudo isso que você passou, quem tá ali, né? Não faz a mínima ideia. Não faz É. a mínima... É porque é muito fácil apontar dedo, né? É muito fácil. É muito fácil. Então... E fora que eu acho que tem um pessoal que é meio desocupado também, assim, Sim, sabe? Que a única total. coisa que quer fazer é destilar ódio na Na internet, sabe? sim, total. Então, aí as pessoas falam assim, tá, mas eu não quero saber, por que que você tá se justificando? Não, mas eu tenho que me justificar, porque eu sou influenciadora digital. Sim, e as você pessoas, tá ali. E assim, eu compartilhava que eu era vegetariana. Falava sobre a pauta, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que eu aparecer do nada comendo carne ia impactar algumas pessoas Então e deixar elas confusas. Eu falei, então eu vou falar. Entendeu? Até porque se alguém chegar também e perguntar, mas você não era vegetariana? Eu já postei um vídeo sobre isso, vai lá ver, é mais fácil. Uhum. Entendeu? Do que eu ter que ficar explicando toda vez o que aconteceu e tal. Ah, mas eu tenho que explicar? Tenho. Porque eu, como influenciadora, decidi compartilhar parte da minha vida. Sim, total. Então, assim, parte do meu trabalho é me expor. Então, Sim. assim, a gente deve algumas explicações, não tem como. Entendeu? Entendi. E agora, então, você tá nessa fase que tá comendo carne. Tô. Se adaptou, tá se sentindo Felizmente. melhor? Como Nossa, você tá? sim. Sim, Tá bem melhor com a Tô situação. com muito mais energia. Fica mais prática a rotina também, porque, infelizmente, assim, pra ser vegetariano, pra ser vegano, você tem que fazer pratos muito mais elaborados, temperados, tananã, pra ficar gostoso, né? Pra você compensar ali a proteína, você tem que comer muito, muito, muito vegetal. E às vezes eu não dava conta de comer também o tanto de vegetal que tinha que comer, sabe? Não que eu comesse besteiras, eu simplesmente não comia o suficiente, Aham. sabe? Então, eu acho que isso foi pegando também. Mas eu me adaptei super bem. Eu fiquei com medo de ter problemas com digestão e essas coisas, porque muitas pessoas apresentam um certo problema quando voltam até se adaptar. Mas comigo se deu de uma maneira muito natural, assim. Não... Felizmente, né? Não tive problema. Nossa, eu gostei, assim, de saber um pouco mais sobre você. Que muita coisa eu fiquei... Caramba, eu não sabia disso, eu não sabia dessa Sim. informação. Então, eu fui descobrindo, né? Isso é interessante. Sobre terapia, você faz terapia? Faço. Qual que foi o seu maior aprendizado, assim, de autoconhecimento na sua terapia? O que você conheceu sobre você? Eu acho que é uma coisa que... É uma coisa que eu acho que eu falo pra todo mundo. É uma questão de você respeitar os seus próprios limites. Muitas vezes eu não respeitei os meus limites. Então, assim, como assim? Eu mesma me violei de alguma maneira. Então, às vezes a gente tá com uma amizade que, na verdade, não é bem uma amizade, é tóxica.
e a gente aceita uma série de coisas que nos fazem mal, e a gente até insiste um pouco nisso, sabendo que a gente tá se machucando. E aí ficava o ponto, por quê? Por que eu tô deixando isso acontecer? Por que eu tô deixando a pessoa me tratar mal? Por que se eu conversar com a pessoa, ela vai dar um jeito de virar isso e fazer eu parecer, sabe, assim? Então, várias, né, a própria questão do date que a gente falou antes, né? Situações assim que hoje o cara forçando ali beijos e tal. Por que eu permaneci ali? Eu poderia ter cortado já e ido embora. Caso, assim, eu quisesse, né? Assim, se eu sentisse que fosse melhor pra mim. Porque toda vez que a gente deixa essas coisas que machucam a gente continuarem, assim, a gente se machuca cada vez mais, né? E nisso é um processo meio autodestrutivo, assim, sabe? Total. E a gente não respeitar os nossos limites também tem muito a ver com o amor próprio, Isso que eu tava pensando. né? Então, eu acho que a minha jornada na terapia, ela tem sido uma jornada de eu aumentar a confiança em mim mesma e, consequentemente, também o amor que eu tenho por mim mesma, né? Porque eu acho que durante, como eu te falei, as coisas que eu passei, coisas pesadas, né? Inclusive, tive relacionamento abusivo, então, assim, coisas muito, muito pesadas mesmo. A gente acaba se perdendo um pouco no processo, sabe? E aí, a terapia, ela tenta resgatar, né? Isso que a gente perdeu. E então, eu fico ainda de olho, né? Hoje em dia, eu sou muito mais de impor limites. Às vezes, falho um pouco também. É um processo, mas já melhorou bastante, assim. Nossa, que incrível. Incrível que você trabalha o amor próprio, né, esse autoconhecimento. E assim, eu gosto dessa pauta de amor próprio, sabe? E muitas vezes as pessoas não entendem o real significado de você se amar. Que é muitas vezes colocar o limite, é você falar não. Exatamente. Não é ser a boazinha o tempo todo. Exatamente. Entendeu? E você não precisa ser boazinha com todo mundo, né? Não. Porque tem gente que não tá sendo bonzinho com você, né? Exatamente. Então, se preserve, né? Se preserve, exatamente. Então, eu gosto dessa pauta de amor próprio. Você já assistiu aquele filme Bebê Rena? Não é série, não é? É série? Não é filme? É série, é verdade, faz sim. tempo, né? É muito E boa. é forte, acho forte. Só forte. que, quando eu assisti aquilo, o personagem principal, eu vi que o que ele não tinha era amor próprio. Com certeza. E por isso que ele foi se envolvendo em cada vez mais furado e se metendo em cada buraco e até chegar em pontos extremos. Sim. Pela falta de amor próprio. Exatamente. Né? Então, realmente fica a indicação pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, né? É muito bom. É muito bom. Tem na Netflix. Tem. E aí, se você não tem essa visão clara do amor próprio, ali você entende, né? Exatamente. Ali você entende que é o que o personagem principal não tem. Você tem alguma indicação de filme ou série, assim, que você acha que todo mundo deveria assistir? Você acha que é interessante passar pro público? Tem. Tem sim. É uma série que eu acho que, embora ela não seja muito sobre amor próprio, ela envolve muito, assim, uma questão de vida ou morte, que é Heróis de Plantão. É uma série coreana. Ah! E é sobre um médico que entra num hospital na parte de emergência. E ele tenta reestruturar todo um hospital que tá corrompido, tirando fundos, colocando em outras coisas ali, onde não devia. E aí, o caso de tratar da emergência, assim, de pessoas que chegam ali, às vezes, de acidentes, de coisas, assim, situações muito graves, fica precário, né? E acaba tendo óbito, tendo uma série de coisas. E o médico chega ali pra mudar isso, né? E é muito legal, porque você vê meu Deus do céu, o pessoal que faz medicina tem que fazer residência, né? Uhum. Então, mesma coisa lá na Coreia. E então, você vê os que estão se formando, acompanhando esse médico, todo amadurecendo um processo, vendo a importância de tomar alguns riscos e, às vezes,
fazer coisas até um pouco mais extremas pra você salvar uma vida, né? E aí você começa a pensar no valor que tem uma vida. E eu acho que é uma série que eu me emocionei muito em vários momentos. Ri também, é uma série que ela mexe com as suas emoções de várias formas. E eu acho que você vê, assim, isso e você vê as pessoas amadurecendo ali e valorizando mais a vida e, consequentemente, a vida delas mesmas, né? Porque você vê como é uma linha tênue da gente estar aqui e da gente não estar mais, de repente, sabe? Uhum. Que vai muito pra aquela linha terapêutica que você... Exatamente, né? exatamente. Não é? Exatamente. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Onde, dá pra assistir aonde? No Netflix, tá? Ah, Netflix, tá, tem na Netflix. E vai ter, se não me engano, até a 3ª temporada. E qual que foi a Maratonei. sua maior conquista? Olha, eu acredito que foi chegar... Você diz assim, na vida, no geral? Na vida. Sinceramente, eu acho que foi sobreviver. Sobreviver? Porque eu tive tempos muito obscuros, assim, comigo mesma. Que eu pensei que eu não ia conseguir chegar lá. Mas eu consegui, né? Eu tô aqui ainda. Tô forte. Eu... Cada vez mais forte, né? É um processo também. Então, eu acho que a minha maior conquista foi isso, assim. Vencer, acho que boa parte dos meus medos. Alguns dos meus traumas, outros eu ainda tô trabalhando, mas muitos. E devido a isso, né? De carreira, eu acho que foi chegar em 600 mil seguidores. Que é uma grande quantidade, né, de pessoas. Sim, exatamente. E que incrível, então, assim, foi sobreviver. Exatamente. Profundo também. Esse daí é bem profundo. É profundo. Psicologia, a gente vai... Quando a gente é psicóloga, essas coisas, a gente acaba sendo meio profundo mesmo. E você morou nos Estados Unidos? Morei. Você nasceu lá, né? Isso. Mas daí você só nasceu e veio pro Brasil? Exato. Meu pai, ele tava fazendo doutorado lá. E aí, a minha mãe foi acompanhar. E eu acabei nascendo, né? Mas eu saí de lá com quase 3 anos. Então, assim, muito pequenininha. Até falava um inglês, falava inglês e português já, assim, o que eu conseguia falar, né, pra minha idade, né? Uhum. E aí... Só depois, lá em 2014... 2015, que eu fui para os Estados Unidos. Eu tranquei a faculdade aqui, né? Eu tinha feito 2 anos, tranquei e fui para lá. Eu inicialmente ia só fazer uns 3 ou 4 meses de intercâmbio, mas eu acabei pedindo transferência para a faculdade de lá. Aí eu fui aceita. E eu fiz psicologia lá também. Então, eu tenho formação em psicologia lá e aqui. Que legal. Uhum. E é bacana ter formação lá, porque não tem como você se formar no Brasil e atender lá. Não Não tem. tem como, é Não diferente. tem. Na verdade, até mesmo para atender, eu teria que fazer... Lá é muito diferente, né? O currículo deles. Eu não sei se você conhece muito sim, como é que é o sistema. Um pouco. Eles têm 2 currículos, tá? Na hora que você que você começa uma graduação, você vai fazer o currículo básico e o currículo daquela graduação que você quer. Então, o currículo básico vai ser o quê? Você vai rever biologia, você vai rever alguma coisa de estatística, você vai rever questões de política, questões básicas de história. Meio que o currículo básico eles colocam como sendo para a formação de um ser humano. Então, sim, você vai rever coisas que você viu na escola, enquanto na faculdade. E, ao mesmo tempo, vai estar estudando também matérias mais específicas em relação àquilo que você escolheu. É o seu major, né? Uhum. Só que a psicologia lá, por justamente ter 2 currículos, são cursos geralmente mais fracos. Não quer dizer que sejam ruins, quer dizer que eles são menos completos. Então, para completar, você precisa fazer um mestrado. A partir do mestrado, eu poderia clinicar lá. Ah, agora eu entendi melhor. Entendeu? Uhum. E ainda assim, tendo mestrado,
eu não teria o título de psicóloga. Eu teria o título de Mental Health Counselor. Que é tipo... É uma pessoa que cuida da sua saúde mental, basicamente. Que funciona praticamente como um psicólogo. Aham. Mas para você realmente conseguir o título de psicóloga é com doutorado. Com o doutorado. Então você vê que é um processo. caminho, né? Enquanto aqui, na graduação, a gente já sai com o título de psicólogo e pode, depois de tirar o CRP, Aham. fazer clinicar ou ir para qualquer área de psicologia que desejar. Uhum. Nossa, interessante, É. né? Ah, Mila, adorei saber mais sobre a sua história, Obrigada. sobre sua trajetória. Que caminho bonito, assim, né? Árduo algumas vezes. Sim, sim. Mas você sacudiu. Sacodecast. Esse é podcast. Não é? Você tava, às vezes, no fundo do poço, mas você levantou. Ah, com certeza. Com certeza. Tamo aí, né? Tamo aí. Tamo aí, né? A gente tá... Um dia após o outro, Exatamente, né? um passinho de Vencendo cada na vida. vez. Exatamente. Obrigada, então, pela presença. Imagina, eu que agradeço. Gostei muito. Obrigada por ter amei. vindo. E você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais. Gente, me segue no Insta, me segue no TikTok, é @reimilavanila. O rei é um H, é Y, rei, Mila Vanilla. O Vanilla tem 2 L's. Isso, vai estar na tela também pra galera te acompanhar. vai ficar mais fácil, porque geralmente quando eu vou explicar é meio Vai ficar na complicado. tela. Você também, que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha gostado bastante desse bate-papo. Siga sacode.cast no Instagram, Sacodecast no TikTok. Eu posto vários cortes, então você pode compartilhar esses cortes com as pessoas que você gosta. Inscreva-se no canal do YouTube do Sacodecast, porque assim você também é notificado, vai receber os episódios em primeira mão. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela presença. Isa Portioli, se você ainda não sabe quem eu sou. Isa Portioli, o meu Instagram pessoal, onde eu compartilho também sobre a minha vida. Eu sou influencer. Então é isso. Ah, último recadinho. Spotify. Não sei se você gosta de assistir, né? E assistir também, porque no Spotify também tem vídeo. Você pode seguir o Sacodecast no Spotify. Um beijão, um abraço e até a próxima.